Você é um narcisista. Essa é uma acusação que com muita frequência eu tenho ouvido mais vezes hoje em dia nas brigas de casais. Trabalho muito com terapia de casal no processo terapêutico e esses conflitos acabam sendo levados para essa terminologia, muitas vezes mal aplicada. Vamos entender isso, vamos ver se existe mesmo narcisismo e se existe essa condição de olhar para isso e tentar resolver. E se é culpa de alguém, porque eu acho que às vezes a culpa está num outro lugar, num processo mais complexo e as pessoas estão se culpando por coisas que elas não são culpadas. Mas me acompanhe nesse vídeo, nós vamos entender o que é um relacionamento, o que é um narcisismo que está atrapalhando um relacionamento, tá bom? Me acompanha. Aqui é o site do cienciameditativa.com. Se você quiser fazer o trabalho de terapia comigo, você vem aqui e clica, terapia mente e corpo, saiba tudo aqui. Tem alguma dúvida, pode mandar para o WhatsApp aqui. Se tem alguma questão relacionada à ansiedade e depressão, montei um guia introdutório com dicas de leitura, livros, textos, um entendimento sobre ansiedade e depressão, guia da ansiedade e depressão para alta performance, clica aqui em PDF gratuito para você, tá bom? Tem outras coisas aqui que eu não vou explorar de maneira profunda, que é a plataforma de cursos, que aqui está disponível, a minha biografia, se você quiser saber mais detalhes, Vitor Zen Performance, que é a nossa central de performance com várias coisas interessantes, calculadora de tênis, calculadora de suplementos alimentares, os grupos de desconto que você recebe, os produtos com desconto. Hoje, por exemplo, tem um agasalho com mais de 40% de desconto ali, né? Um agasalho da Adidas, lindo, clássico, né? Bem discreto, 40% de desconto e ali disponível, mas era oferta relâmpago. Vai lá, clica, compra e entrega em 3, 4 dias. A rede Substack com os artigos, onde eu elaboro alguns temas, escrevo alguns artigos a respeito e vai lá para o Substack. E o Zen News, né, que você sabe, né, o que mais de um tema que eu preparo um slide, quer saber um pouco mais, o Zen News é onde eu deixo alguns slides das apresentações, de algumas apresentações. Tá bom? Então vamos para a apresentação diretamente, porque eu sei que você não quer perder tempo e você quer aprender sobre o que é esse negócio de narcisismo, como que isso afeta os relacionamentos. Identifique os padrões de manipulação e se proteja emocionalmente. Como é que eu começo a trabalhar relações de uma maneira mais saudável, né? Então eu tenho aqui, o que é o narcisismo em relacionamentos? O narcisismo é um transtorno de personalidade caracterizado por grandiosidade e falta de empatia. Então, é preciso ser muito específico, porque o livro o DSM-5, ele é desse tamanho, assim, com um monte de condições mentais descritas ali, e bastante complicado de ler e de entender, e precisa de muitas nuances para se classificar. Então, a gente normalmente vai ler esse livro e acha que tem tudo. Então não é bem assim, tá? Você precisa de um diagnóstico mais preciso, tá? Então, assim, é preciso ter grandiosidade, é preciso ter falta de empatia, necessidade excessiva de admiração, de elogio. Em relacionamentos, manifesta-se através da manipulação emocional para se destacar a grandiosidade, a falta de empatia e a necessidade de admiração. Controle e exploração. Então, qualquer tipo de discordância, hoje em dia, eu vejo muito nas brigas dos casais, qualquer tipo de discordância, onde um não está sendo convencido, está dizendo, você está me manipulando, você é um narcisista. Não é isso. Isso não é uma identificação de transtorno, tá? Em qualquer relacionamento, as pessoas não concordam o tempo todo. E aí é preciso, em certos momentos, ceder, outros momentos, né, concordar, nos outros momentos colocar a sua opinião. Muitas vezes é preciso. Eu vejo pessoas se anularem e não colocar sua opinião nos relacionamentos. É preciso colocar a opinião. Então, presta atenção nisso, tá? É preciso o pacote completo para se diagnosticar como um transtorno, tá? Um transtorno mental, ele é mais complexo do que apenas uma divergência de opinião, tá? 75% das vítimas relatam fase inicial perfeita demais, porque essa pessoa ela apresenta a sua vitrine, né? E 34% relatam mais de cortisol, hormônio de estresse em parceiros, né?
depois que começam os conflitos, o aumento de cortisol. 82% perdem contato com amigos ou familiares. Eles se fecham na relação. Aqui a gente tem que tomar algum cuidado, porque na modernidade isso acontece mesmo quando não é relacionamento abusivo, por exemplo. Então, assim, o isolamento do relacionamento é algo natural. Então a gente não pode. Ah, eu me isolei, então é um relacionamento com um narcisista. Não, calma, calma. Existe uma tendência natural. Só esse número não identifica isso, tá? A armadilha do charme excessivo inicial. Love bombing. A técnica de manipulação de um narcisista inunda você com afeto para criar dependência emocional rápida. Na verdade, o narcisista não está querendo criar. Isso aqui é uma leitura externa, né? Porque se você vai entender a mente do narcisista, o fato de ele se mostrar muito amoroso é uma maneira dele se mostrar, dele mostrar o quanto ele é bom. Então, não é que ele está exatamente querendo gerar uma dependência emocional que no minuto 332 vai acontecer. Ele está preso dentro de um modelo mental dele, tá? Então, às vezes, a leitura superficial da psicologia acaba gerando uma frase que não retrata o modelo mental. Então, claro, como ele usa disso para mostrar o quanto ele é bom, elogios constantes, promessas grandiosas, atenção total, intensidade acelerada. E cuidado, porque também todo começo de relação é muito bom. Então também a pessoa não precisa ser narcisista para achar muito bom o começo de relação e se dedicar muito mais no começo da relação, né? 75% das vítimas relatam fase inicial perfeita demais, que dura de 2 a 6 meses. Ausência brutal de empatia. Aqui sim é grave. Aqui, eu diria desses sintomas, esse aqui tem que ficar de olho. Por quê? Narcisista tem déficit real na capacidade de reconhecer e responder às emoções alheias. Não é escolha, é estrutura de personalidade. Aqui é um problema muito sério, porque essas telinhas aqui, elas nos tornam narcisistas. Porque eu fico no meu feed, eu fico nas minhas preferências. Eu começo a deixar de conseguir olhar e perceber o outro. Então, esse é um problema, e isso afeta todos nós, cada vez mais a nossa sociedade. Mas a falta de empatia, de eu sentir que o outro está sofrendo, de eu sentir que o outro está precisando de uma atenção, que o outro precisa de uma escuta, que o outro está passando por um sofrimento, isso é bobagem. Não dar valor para o sofrimento do outro, isso sim é um dos aspectos mais graves e que a gente deve olhar com bastante atenção, porque aí sim nós estamos com grande chance de estar desenvolvendo essa personalidade narcisista. Resposta fria ao seu sofrimento, minimização de sentimentos, como eu falei. 18% menos massa cinzenta no córtex pré-frontal medial, responsável pela empatia cognitiva. Essa parte do cérebro, que é responsável por atenção, concentração, desenvolvimento de raciocínios mais complexos, ele também é responsável pela compaixão. Então, assim, o que nos torna mais inteligente é a capacidade de compaixão, de perceber o outro. Então, quando a pessoa não tem isso, ela está desenvolvendo mais processamento em outras áreas mais rústicas. Então vamos ter um problema de sociabilização aqui. Você sempre culpado, né? A ideia do quê? De você estar sempre colocando a culpa no outro, sempre direcionando para o outro, né? Darvo, né? Que eles colocam deny, attack, reverse e vítima e ofensor, né? Então ele sempre reverte para o outro a situação, né? Ele nega e reverte para o outro. Então essa é usada como técnica de manipulação e usa, né, um certo processo de vitimismo para fazer essa reversão. Então 89% das vítimas de relacionamento narcisistas relatam sentir-se constantemente responsáveis por problemas que não criaram. Porque você é isso, porque você é aquilo. O discurso vai para esse padrão e ele não faz mais nenhuma construção, tá? O jogo da montanha-russa emocional. Um dia você é a pessoa mais especial, no outro você é tratado com frieza e desprezo. Então, clima emocional, elogios e atenção, fase de idealização, crítica e distância, ansiedade e busca. Né? Esse ciclo emocional ele é proposital, no sentido de quê? De manter o outro numa situação de se colocar
numa posição de serviço. Né? Por isso essa característica. Ele tende a manter a pessoa... Mas veja bem, essa característica se dá para manter essa pessoa na postura superior. Lembra, o narcisista ele precisa dessa condição de se manter nessa condição superior. Então o sofrimento do outro me coloca nessa, entende? Então essa atenção é importante porque essa é uma característica importante. Se existe essa noção de superioridade. 34% mais cortisol em parceiros de narcisistas. Sim, claro, a pessoa vai viver estressada porque está tentando agradar alguém que tem dificuldade de ser agradado. Né? Ciúme patológico disfarçado de amor. Eles controlam amizades, questionam saídas, monitoram... Mas, de novo, percebe? Eu quero que você... Não olha só o comportamento, você tem que olhar o modelo que está rodando por detrás. Então, ele quer a atenção, ele quer a admiração, então ele vai fazer coisas para que não vá admiração e controle para os outros. Ele vai trazer isso para ele. Então aí ele vai exercer cortes nessas relações para poder fazer esse papel de controle. Né? Isolamento social, rastreamento constante, monitoramento de controle de tempo. 82% das vítimas de relacionamento narcisista relatam ter perdido contato com amigos próximos ou familiares durante o relacionamento. Atenção! Só olhar para isso de novo você vai ser enganado. Por isso que eu acho que tem um monte de psicólogo que dá o relacionamento, principalmente psicólogo que atende só um do casal, não atende os dois. Porque o que acontece? Ele toma partido. Ah, porque ele tem transtorno narcisista, ele fez isso, ele tem transtorno narcisista. E não, só esse fator não define que é transtorno narcisista, entende? Porque a maioria dos casais que começam de forma muito apaixonada se afastam dos outros relacionamentos. Então, entende? Não pode isolar a variável. Isolou a variável, você vai estar cometendo um erro diagnóstico. A incapacidade de aceitar críticas, essa também. Como ele percebe? Quando você entende o que eu estou te explicando, fica mais claro. Como ele se coloca numa posição superior, é claro que ele vai ter dificuldade de aceitar crítica. Porque ele é superior. Então aí ele vai ter, não, eu não errei aqui, não, isso aí não. Entende? Qualquer feedback vira ataque pessoal. Né? Então ele nega, contra-ataca de forma agressiva e tenta punir. Ok? 91% dos narcisistas são diagnosticados, reagem a críticas com negação absoluta. E eu não. Entende? Ele tem... Então, aqui, a gente pode ver vários outros comportamentos. Se ele tem vários comportamentos de perceber erros, de tentar se corrigir, não é narcisista, entendeu? Porque não encaixa no diagnóstico. De novo, vou falar, tem muito psicólogo diagnosticando isso de maneira muito errada. Mentiras e distorção constante da realidade. Aqui... gaslight eu vejo também usado o termo completamente errado. Aqui é distorção constante. Eles negam coisas que disseram ontem, reescrevem conversas. O gaslight está relacionado à contradição consigo mesmo, para controle. Entende? Gosto de verde. Aí a pessoa tenta agradar, faz tudo verde e fala, não, mas eu gosto mesmo de vermelho. Aí a pessoa corre para atender vermelho, entendeu? Então assim, ela vai usando essa mudança, isso, então cuidado, porque também tem gente que nem entende o termo. Né? 67% das vítimas desenvolvem sintomas de ansiedade, claro, está tentando correr atrás disso, 43% apresentam sinais de trauma complexo, porque tentou agradar, não conseguiu, e fica fazendo esse esforço constante, gerando essa ansiedade. Como se proteger? Não, eu vou te falar que esses slides ficaram muito bons, né? Eu realmente, assim, desculpa. Mas assim, a qualidade dos slides, meus slides são bons, mas esse aqui ficou excepcional. Como se proteger a diz? Estratégias de proteção. Reconheça que não vai... reconheça que transtorno de personalidade narcisista não melhora sem tratamento intensivo, que eles raramente buscam. Então assim, o primeiro passo é buscar terapia. Entende? Porque é onde existe a chance e é onde você vai verificar a resistência. Estabeleça a distância. A permanência aumenta danos psicológicos. A distância aqui, o pessoal fala, então eu tenho que pedir separação. Não. A distância que na experiência de consultório, é uma distância emocional. Você se protege emocionalmente, porque vai depender de cada caso. Tá? Então, mas você estabelece uma distância emocional para se proteger. Às vezes tem que ser distância física. Não é sempre que precisa. Né? Porque às vezes
As pessoas não têm recurso para fazer distância física. Elas passam por dificuldades, estão morando no mesmo teto. Entende? Cada caso é um caso, tem que avaliar. Eu vejo, muitas vezes, o aconselhamento psicológico ele é para elite. Né? E a maioria da população não é assim. Então tem que ver a realidade. E busca de apoio profissional. A terapia aqui é fundamental. Ah, mas a terapia é coisa de rico? Não. Existe bons terapeutas que atendem no público. Né? Então, assim, não existe possibilidade de você ser bem atendido no público. Tá? A outra coisa, de você não identificar como falha. Não é você que falhou, porque existe uma relação que não está positiva. E 3 vezes recuperação mais rápida da autoestima para vítimas que buscam terapia especializada dentro de 6 meses após o término do relacionamento. Então, assim, a relação destruiu tua estima, busca terapia também. Ou tá vendo que a estima está sendo deteriorada, busca terapia. Esse é o melhor conselho que eu posso dar. Por quê? Porque é o que vai resolver. Nós estamos trabalhando na causa. Né? Nós estamos identificando, nós estamos trabalhando, mudando comportamento, mudando valores, estruturas, na causa. Né? Tem pessoa que chega nessa situação e vai para o remédio. Que realmente assim está trabalhando ali no efeito, vai às vezes se dopar e não vai ter a melhor solução. Ah, eu sou contra remédio? Não, tem casos que o remédio é extremamente necessário. Mas a questão de relacionamento é para trabalhar na causa. A terapia vai trabalhar na causa. Pensa nisso. E assim, vai melhorar a tua autoestima, você vai ter melhores diálogos, e se tiver a questão de um transtorno desse tipo, né, de um transtorno narcisista, também vai ser identificado de maneira profissional, e isso não vira xingamento. Ah, você é narcisista, vira um xingamento. E de repente você está xingando errado, porque nem é esse o problema que está acontecendo. Tem várias, né, a gente viu vários dos sintomas, várias das situações, que são situações comuns nas relações e não caracteriza transtorno narcisista. Espero ter ajudado, eu deixei os contatos aqui para você. Você pode entrar em contato se quiser buscar terapia, se quiser tirar mais alguma dúvida, estamos à disposição aí nos comentários também, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.